Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc Ação, que conta com programas diários para estudantes do ensino médio. E eu sou o professor Jefferson e o nosso tema de hoje é a análise do gráfico da função polinomial do segundo grau. Conteúdo importante para os estudantes da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Então, o que eu quero que vocês compreendam ao final dessa aula? Ou seja, qual é a nossa expectativa de aprendizagem? Olha lá, analisar o gráfico da função polinomial do segundo grau através do discriminante. Gente, essa aula, aponte aí o celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Essa aula você vai ter esta e a aula anterior, tudo bem? Então vamos lá. Toda função, vamos lembrar o seguinte, ó. Toda função quadrática, esse aqui foi da aula anterior, tá? Toda função quadrática é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Estão lembrados da aula anterior? Se o a for igual a zero, isso quer dizer que essa parte vai sumir, tudo bem? E lembrando também que o gráfico de uma função de segundo grau, ela é uma parábola. Vamos lembrar? Então, se o coeficiente a for positivo, estão lembrados? Se o coeficiente a for positivo, então eu vou perguntar assim, ó, o a é positivo? É. Então, positivo, resposta positivo, com cavidade voltada para cima. Ou seja, a gente fica felizinho, tudo bem? E se o a for negativo? Resposta negativa, né? Com cavidade voltada para baixo. Então, se meu a for negativo, com cavidade voltada para baixo. E a gente fica tristezinho. Lembrando aí, gente, ó, QR Code continua, tá? Vamos lá. Fizemos essa lembrança, né? Fizemos essa lembrança. Agora, vamos trabalhar com a função quadrática, literalmente. Então, dada essa função quadrática, quando que a gente quer encontrar as raízes? Como é que a gente vai fazer isso? Basta que a gente encontre quais são os valores, né? Se existir, de x, para que se tenha f de x igual a zero. Tá? E quando que isso acontece? Isso vai virar uma equação do segundo grau, que vocês já viram no nono ano do ensino médio, do ensino fundamental. Tudo bem? E como é que se calcula as raízes da equação do segundo grau? Estão lembrados? Vamos lá? Como é que se calcula? A gente vai usar a nossa fórmula de Bhaskara, a charmosa, linda fórmula de Bhaskara, que todos vocês, eu tenho certeza, que está dentro do coraçãozinho de vocês. Não é isso? Então, a nossa fórmula de Bhaskara. Onde, vamos agora para a parte do discriminante, onde esse b ao quadrado menos 4ac é nada menos que o delta, tá? Ele é o discriminante. Vamos lá. Isso quer dizer o seguinte, se o delta, ele me dá algumas informações. Se o delta for positivo, eu vou ter quantas raízes reais? Isso, 2 raízes reais. Tudo bem? Se o delta for negativo, e agora? Se o delta, se o delta for nulo, mudei a ordem aqui. Se o delta for nulo, isso quer dizer que tem quantas raízes reais? Uma raiz real ou 2 iguais. Estão lembrados? E se o delta for negativo, não há raiz real. Então, só para relembrar aqui, delta positivo, 2 raízes reais e diferentes, delta igual a zero, delta nulo, 2 raízes reais iguais ou uma raiz real. E se o delta for negativo, não há raiz real. Mas isso não quer dizer que não tenha gráfico, tá, gente? Isso quer dizer que não tem, isso não quer dizer que não tenha gráfico. Vamos lá. Então, ó, nesse caso, qual o comportamento desse meu gráfico? Se o a é positivo e se o delta também é positivo. Estão lembrados? Vamos ver aqui? Está aí o comportamento dele. Gente, isso aqui é só um exemplo, não quer dizer que o gráfico pode estar à esquerda, tá? No meio, não tem problema, tá, gente? Pode acontecer de vir por aqui e ter 2 raízes reais. Então, ó, a positivo quer dizer que é com cavidade voltada para cima. Delta positivo, 2 raízes reais, ok? Vamos lá, então. E se o a for positivo, o meu coeficiente a é positivo, e o delta é igual a zero. E aí, estão lembrados? Olha aí como é que fica o comportamento dele, ó.
delta ou delta igual a zero quer dizer que é uma raiz real, tá? Ou duas iguais. E o A positivo eu tenho concavidade voltada para cima, tudo bem? O próximo aqui, nosso exemplo, continua com A positivo, só que o delta agora, ele é negativo. Isso quer dizer que não há raiz real. Lembra que eu falei? Não há raiz real, mas tem gráfico, olha só. Tá aí o comportamento dele, tudo bem? Então, ó, não há raiz real. Vamos lá? O gráfico, então. Agora vamos ver com o A negativo. E se o A for negativo? E se o delta for positivo? Como é que é o comportamento? Gente, vocês podem conversar até comigo aí pela TV, tá? Não tem problema não. Isso é bom para o aprendizado. Vamos lá, ó. O X linha e o X duas linhas, ou seja, duas raízes reais e diferentes. Isso é porque o delta é positivo e o A é negativo. Então, o próximo exemplo, o A negativo, ou seja, com cavidade voltada para baixo, e delta igual a zero, ou seja, apenas uma raiz real. Ok? E o nosso último exemplo, e não menos importante, o A negativo, quer dizer com cavidade voltada para baixo da parábola, e o delta negativo, quer dizer que não há raiz real. Beleza. Vamos lá então, ó. É hora da nossa atividade. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Muito importante nessa época de quarentena, tá, gente? Fazer exercício físico em casa. Então vamos lá. E nosso exercício aqui, ele é mental, né? Matemática é bom demais a conta. Então, ó, a representação cartesiana da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c é a parábola a seguir. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que... Então, ó, vamos analisar o gráfico aqui de alguns pontos que ele tem, tudo bem? Vamos ver aqui então. Ó. Primeiro, a parábola está com concavidade voltada para baixo. A parábola está com concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer que o meu A, ele é negativo. Estão lembrados? Boa. Agora, as raízes. O que são as raízes, né? É onde o gráfico corta o eixo X. Onde o gráfico cortar o eixo X, tá? Tá aqui, ó. Meu desenho apagou um monte de coisa ali. Então, ó, eu tenho duas raízes reais. O que isso quer dizer? Que o delta é positivo. Não é isso? Boa. Então, ó, eu tenho o A e o delta, o comportamento. Só que surgiu um comportamento do coeficiente C. Ok? Como é que eu vou saber desse C? Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, se eu for calcular o f de zero aqui, ó, como é que vai ficar isso? Vai ficar a vezes zero, porque zero ao quadrado é zero, mais b vezes zero, mais c. Ou seja, eu vou fazer aqui por baixo, ó, vai ficar f de zero igual a vezes zero é zero, b vezes zero é zero, zero mais zero, zero, mais c, c. Isso quer dizer que quando x for zero, o meu gráfico vai cortar o eixo y no ponto 0C. Então, esse aqui, ó, o meu coeficiente C está bem aqui, ó. E se o meu C está acima do eixo x, isso quer dizer que ele é positivo, ok? Se ele é positivo, então vamos entender aqui nossas respostas, né? A positivo, delta positivo, A negativo, delta positivo e C positivo. A negativo, está aqui, delta positivo e C positivo. Opa, na primeira, ó, letra C, a resposta correta, letra C de coração. Tudo bem? Gente, é o seguinte, ó. Você aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code, você terá acesso ao PDF desta aula e da aula anterior, tá? Ao PDF dessa aula e da aula anterior. E também eu coloquei lá a sugestão de um portal onde você pode pesquisar mais sobre isso, tá? Sobre esse tema que nós estamos estudando, que é a função quadrática ou a função polinomial do segundo grau, tá ok? E não saia daí, pois após o intervalo teremos a aula de língua espanhola para você que é estudante da segunda série do ensino médio. Foi lindo!